Olá, você, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ao canal Thaís Ateliê e Crochê. Eu sou a Thaís e vamos aqui para mais um vídeo. Bom, o vídeo de hoje vai ser um vídeo aí bem rapidinho, né? É um dos vídeos que eu mais gosto. É o vídeo de produção do mês, tá? Eu tô muito contente com esta produção, tá? Não foi aí dos meus melhores meses, né? Do mês que eu mais produzi. Mas também assim foi excelente, tá? Eu gostei bastante. Digamos assim, para um período que eu tirei mais para descansar, porque esse mês de janeiro, né, eu venho avisando aí desde do finalzinho de dezembro, esse período, o período inicial de janeiro, eu tirei mais para descansar. E sendo bem sincera, eu até pensei em deixar o crochê totalmente de lado, né, esse mês de janeiro e tirar aí mais para descansar, mas eu não consigo ficar sem crochetar, mesmo que eu pegue ali, nem que eu faça um tapete na semana e vá fazendo ali um pouquinho a cada dia, mas eu tenho que crochetar alguma coisinha. E aí eu consegui crochetar, tá? Eu achei bem, achei aí que foi ótimo para um período que eu não estava assim levando o crochê como normalmente eu levo. Levei aí mais de boa, mais relax, tá? E eu achei que eu produzi até razoavelmente bem, tá? E aí, analisando é, alguns meses do ano passado, eu achei aí que eu fui até melhor um pouco do que alguns meses que eu precisava realmente produzir e, e acabei produzindo pouco, né? Acabei ficando aí abaixo da média do que eu esperava. E dessa vez, assim, sem me comprometer muito e não levando e não fazendo um crochê de boa, eu consegui produzir aí razoavelmente bem, né? Então, assim, aqui só tá as produções que eu fiz nesse janeiro, né? No mês de janeiro, agora de 2025. E é, eu não fiz, analisando os vídeos, eu não fiz vídeo de produção do mês de dezembro, mas eu acho que também vou deixar para lá, né? Não vale a pena. É assim, demoraria um pouquinho para eu conseguir organizar tudo direitinho que eu fiz em dezembro e trazer aqui. Então, eu vou falar mesmo aqui só da produção de janeiro, tá? Então, como dezembro já passou, a gente já estamos em fevereiro, né? Então, vou deixar dezembro para trás, tá? Então, vamos lá. A minha primeira produção do ano foi esse kit aqui de suplás, ou americanos, né? Fiz aqui com fio em canto, cru e vermelho. É um kit de 4 suplás ou americano e tem aqui também um porta-jarra. O total aqui das 5 peças ficou pesando aí 700 gramas. Eu arredondei para 700 gramas, né? Normalmente não são todas as produções que eu faço isso, mas algumas eu sempre arredondo ali para mais, deixo o número fechadinho, que para mim fica até melhor. Isso tanto na questão do peso, tanto na questão dos custos, tá? Algumas peças eu arredondo, deixo o valor ali fechadinho. Então aqui, tá? Eu produzi 4 peças, né? Ficou aqui pesando por volta de 700 gramas e me teve aí o custo de R$ 32, tá? E o meu valor de venda aqui desse kit vai ser de R$ 100, R$ 25 cada unidade. E aí, porque o custo dele tá elevado, né? E digamos assim, o valor de venda tá tão baixo, né? Normalmente, um kitzinho, a unidade desse do Suplá, se acha aí, em média por R$ 25, né? 30, 35. Só que aí, analisando aqui o meu preço, conforme os valores que eu paguei no material e tudo mais, R$ 25 é um valor aqui bem pago por eles, tá? Eu fiz eles bem rapidinho. Ficou aqui medindo, acho que por volta de 40 centímetros.
e ficou grande, né? Ficou bonito. E assim, por que que tem um custo aqui de R$ 32, né? Eu coloquei aqui o... Eu acho que, se não estiver enganada, eu gastei 600 gramas de barbante normal, ou foi próximo de 600 gramas, tá? Para fazer todas as peças. Então, aqui eu coloquei o valor que eu paguei no barbante. Foi feito aqui com o barbante supremo. E o barbante supremo, atualmente, eu estou pagando R$ 14 em um cone de 600 gramas. Então, aqui com um cone, eu consigo fazer essas 4 peças. Então, se eu paguei R$ 14 nessas peças, cada supla desse sai aí a R$ 3,50. Como eu já disse em alguns vídeos, a grande maioria dos meus preços eu calculo por 5, né? 5 vezes o valor do material gasto. Então, aí eu acho que ficaria, acho que, se eu não estiver enganada, R$ 17,50. Aí, o fio Encanto, eu não multipliquei ele por valor nenhum. Eu paguei nele R$ 18. E aí, então, nesse caso aqui, em cada peça, eu tive um custo aqui do fio Encanto de R$ 4,50, né? Então, R$ 4,50 com R$ 17,50, cada suplá desse aqui vai sair para mim a R$ 22, né? Botando aí o meu método de precificação sai a R$ 22. Então, eu arredondei aí para 25, tá? Às vezes acontece de eu arredondar algum jogo para mais ou arredondar para menos. Você vai ver aqui outros exemplos, né, onde eu arredondei para menos. Então, aqui nesse caso, como o valor em média desse suplá é R$ 25, eu deixei por 25, para mim fica melhor, tá? Então, aqui no caso do fio Encanto, eu não estou cobrando nada a mais por ele, somente o valor que eu gastei dele. Porque no meu pensamento, tá? É assim, da seguinte forma: de qualquer maneira, eu iria gastar barbante aqui para fazer essas carreiras, né? Então, assim, já que de qualquer forma eu iria fazer, e ele é um material caro, eu cobro apenas aqui, no valor final eu agrego apenas o valor dele, né? Então, eu sei o preço aqui do barbante, né? Que no caso aqui eu gastei R$ 40 em barbante. E gastei aqui R$ 18 do fio Encanto. Então, eu repasso o valor total para minha cliente, né, do fio Encanto. Mas, digamos assim, eu não cobro pela mão de obra do fio Encanto, tá? Então, imagine aí, se eu fosse cobrar os R$ 32 que foi do custo aqui, por 5, seria o que aí? R$ 160. E sendo bem sincera, no caso, 160 dividido por 4 seria R$ 40. Sendo bem sincera, eu não acredito aqui que esse suplá vale R$ 40, sendo um fio 85% algodão, um fio que não tá assim com uma espessura muito grossa, tá? Então ele tá bem encorpado, tá? Que basta jogar, ele fica certinho, tá? Não precisa estar passando a mão para estar alinhando nem nada. Mas, na minha opinião, não vale R$ 40. Ah, você tá desvalorizando seu serviço, sua mão de obra? Não, não é. É que às vezes a gente também precisa trabalhar com a realidade, tá? Então, assim, se eu for cobrar aqui R$ 40, ele pode valer, né, R$ 40 para quem gosta, para quem pode pagar, tá? Só que também os meus jogos, as minhas peças não são voltadas assim para peças muito luxuosas, peças que ficam aí extremamente caras, tá? Sinceramente, para mim não compensa. Então, para mim, R$ 25 aqui nele tá bem pago, conforme a minha metodologia de precificação tá bem pago, né? Eu consigo aqui pagar o meu material, eu consigo tirar meu lucro, tirar minha mão de obra, consigo aqui também tirar um dinheiro para investir novamente no meu ateliê. Então, para mim, tá perfeito assim, desse jeito, tá? É,
Então, vamos lá, né? Que R$ 25 a unidade. Peso total aqui das 5 peças, né? 700 gramas. Aqui é um porta-jarra que ele vai, né, ir de brinde, tá? Então, fiz assim para seguir aí o mesmo padrão do Suplá. Eu gostei bastante dele. E ficou assim, né? Esse kit, tá? A segunda produção foi esse trilho abacaxi. Ele ficou, acho que com 1,24 centímetros, se eu não estiver enganada. Passou aí de 1,20 m, tá? Sem contar aqui os tacéis, tá? Então, eu sempre meço daqui desse finalzinho até esse outro finalzinho aqui, tá? Ele ficou pesando aí 412 gramas, ficou bem pesadinho. Normalmente ele pesa aí um pouquinho menos. Eu confeccionei ele com agulha número 4, né? E ele é no cru. Esse é o cru da Euroroma, tá? Ele vem de uma espessura bem ok. Ele não é muito grosso, mas também não é muito fino. Ele é bem macio, tem um deslizar maravilhoso na agulha. Eu confeccionei ele na agulha número 4, né? Como é para um trilho, eu queria ele aí bem soltinho, eu queria os pontos mais abertinhos. E aí até ajudar também, né, a crescer mais um pouquinho a peça, tá? Eu faço eles pela videoaula da Maria Luísa Crocheteria. E no caso aí, em comparação à videoaula, eu aumentei aqui uma carreira, tá? Na videoaula dela não tem essa carreira aqui. Ela faz aqui esse detalhe daqui, já pula para essa parte. E aí eu resolvi aqui acrescentar aqui essa uma carreira, tá? Eu gostei bastante do resultado, achei que ficou aí um pouquinho diferente. Gostei bastante. Apliquei aqui a minha etiqueta em acrílico, né, dourada, e que dá assim um charme, né, todo especial. Aqui no tassel também eu coloquei essa pérola, né, transparente, ela tem uma bolinha branca dentro e fica assim bem bonita. Tá, então é isso. Ele fica 1,20, eu vou botar assim 1,20 de comprimento, né, por 44 de largura. Aqui nessa parte mais grossa do abacaxi, tem 44 de largura. E aqui nessa parte redonda, se eu não estiver enganada, tem 33 centímetros, tá? Então, é isso. Aqui no canal já tem o vlog de produção de todas as peças que eu tô mostrando, né? Todas já tem o vlog de produção aqui no canal, tudo direitinho. Então, né, essa daí foi a segunda produção. Ficou pesando 412 gramas, me tem aí o custo de R$10,64 e eu vendo aqui esse trilho por R$100. A terceira produção foi esse jogo de banheiro. Esse é o modelo Lollipop, tá? E aí eu fiz ele aqui apenas com duas cores. Esse modelinho, quando eu desenvolvi ele, era no intuito de fazer ele bem colorido, só que aí dessa vez eu optei por fazer ele mais simplificado e fiz apenas com duas cores. Eu utilizei aqui o marrom claro, mas que para mim é um bege, tá? Da Supremo. E utilizei aqui o vinho, que também é da Supremo, tá? Então, assim, ficou bem bonito. Eu gostei bastante do resultado. E ele fica assim desse jeito. Aqui é a tampa do vaso, tá? Aqui é a redinha. Faço ela aqui de amarrar. E aí, eu não anotei a medida aqui, mas no vlog de produção dele tem a medida, tudo direitinho, tá? Então, aqui ele ficou aí com peso, ficou com peso final de 780 gramas. E eu tive um custo aí de R$18,65 e eu vou estar vendendo ele por R$100, tá? Então, aqui foi a terceira produção. Aí, logo depois, eu fiz aqui esse azul, que é o mesmo modelo, tá? É o mesmo modelo, tem a mesma quantidade de carreiras e tudo mais. Então, não vou precisar estar abrindo, né? Ele também já tem aqui o vlog de produção aqui no canal, tá? E
aqui eu utilizei, né, o bege, o marrom claro da Supremo, e utilizei aqui 2 lotes do azul 2194 da Apollo, tá? Se eu não estiver enganada, acho que é azul piscina. Então, um lote mais escuro, eu fiz aqui a base, e o lote que eu tinha, que era um pouco mais claro, eu fiz aqui essa carreira única e o restante do jogo, tá? Então, ficou assim, desse jeito, ficou bem bonito, eu gostei bastante desse resultado. Ele ficou aí com tamanho bem ok, tá? Acho que está, no caso desse tapete aqui, acho que ficou 41 por 46 de largura, ou 48 de largura. O tapete ficou com 71 de comprimento, então assim ficou bem ok. É um jogo aí pro dia a dia, tá? Um joguinho essencial aí pro dia a dia, então eu faço ele aí não muito grande. A terceira, no caso, a quinta produção e o terceiro jogo desse modelo foi esse daqui, né? Que é o roxo. Também utilizei a mesma cor das outras bases, né? Que é o marrom claro. E fiz aqui com roxo, que também é da Supremo. E esse ficou pesando 848 gramas. O azul ficou pesando 825 gramas, tá? E eu deixei os três com o mesmo valor de custo, porque assim, eu gastei a mesma quantidade de fio neles, e o que está alterando o valor final do jogo, né, que no caso o vinho é 780 gramas, o azul 825 e o roxo 848 gramas, o que está alterando esse peso entre eles é a espessura do fio, né? No caso, o vinho, é o que tá mais fino de todos. O azul, ele tá meio termo. E esse vinho, ele tá grosso, ele tá bem grosso. Tanto é que eu peguei um cone fechado para fazer tanto o vinho, tanto quanto o roxo. Do vinho, eu fiz o jogo tranquilamente. Consegui fazer a telinha do vaso normal e ainda me sobrou bastante fio, né? Eu consegui fazer acho que 8 flores para um jogo de banheiro, consegui fazer um chaveiro e ainda uma flor para um peso de porta. No vlog de produção eu mostrei tudo lá direitinho. Já esse roxo era também um cone fechado e eu abri para fazer esse jogo, tá? E aí assim, eu não consegui finalizar ele totalmente com o roxo, eu ainda precisei aqui diminuir uma carreira da tampa do vaso. Precisei diminuir uma carreira da tampa do vaso, da redinha da tampa do vaso. E para dar o acabamento aqui, eu fiz com o bege, tá? Todos os outros têm 5 carreiras aqui de redinha. Esse tem apenas 4, tá? E aí eu fiz aqui o acabamento com o bege também. Então, assim, todos, né, exceto o azul, que eram cones abertos. Eu tinha 3 cones, 2 eram no mesmo lote e um de lote diferente, né? No vídeo de produção, eu mostrei lá tudo direitinho. Então, assim, partindo do ponto onde eu abri um cone para o roxo e para o vinho, o que deu a explicação aí para a diferença nos pesos são as espessuras, tá? Então, aí eu deixei todos com a mesma base de custo, né, de R$18,65 e o valor de venda deles é de R$100, tá ok? E aí agora vamos, né, para a sexta produção, que foi esse par de tapete aqui, que ele ficou bem grande, se eu não estiver enganada, acho que ficou 78 centímetros por 52 de largura. É um modelinho novo aqui no meu ateliê, assim, novo, entre aspas, né? Eu fiz uma junção aqui de alguns modelos nele e gostei bastante do resultado, tá? Eu tô pretendendo trazer aí uma videoaula dele, mas eu não sei se eu vou conseguir gravar. Mas eu tô querendo, né? Se eu conseguir fazer, eu trago aqui pro canal. Então, aqui nele eu utilizei a mesma base do jogo Lollipop, né? São aqui 3 carreiras de bloquinhos.
Aí, a base, o melhozinho aqui da base, né, o desenvolvimento do tapete, eu fiz o modelinho espiral e aqui fiz 3 carreiras de bloquinhos de 3 pontos altos separados por uma correntinha e o bico de acabamento é o bico quase rosso, né? Então tem vários passo a passo, várias opções aí desse bico, tá? E a minha eu faço assim desse jeito. Então ficou, né, bem bonito esse tapete. Eu gostei bastante do resultado dele. E, como eu disse, né, tem algumas peças que eu arredondo o valor para menos e tem algumas que eu arredondo o valor para mais, tá? No caso, desse tapete, ele é dessas opções que eu arredondo para menos. Então, ele ficou pesando aí ao total 895 gramas, tá? Os 2 tapetes. E o preço de custo foi R$ 23,85, tá? Então, aí, se eu fosse multiplicar por 5, como normalmente eu multiplico aqui as minhas peças, ele iria aí passar de R$ 100, só que sendo bem sincera, eu acho que não é vantajoso eu anunciar aqui, por exemplo, por R$ 120 esse par de tapete, né? Sendo que é, eu tenho o preço já estabelecido para as outras peças. Então, eu deixo ele aí por R$ 100, tá? E aí, para mim, super compensa a vender eles a R$ 50 a unidade, R$ 100 o pazinho, tá? Então, assim, é um modelo de uma certa forma econômico, tá? Porque vamos dividir aí, vou arredondar para 900 gramas, digamos assim, que ele pesa aí 450 gramas. Então, R$ 50 na unidade, para mim aqui tá bem pago, tá? Mesmo colocando aí o preço um pouquinho abaixo da minha norma de cálculo aqui, mas para mim fica tudo ok, tá? Então, às vezes é isso, né? Algumas peças a gente ganha um pouco mais, algumas peças eu prefiro vender pelo valor que para mim é justo, por um valor que eu pagaria, do que e é que ele realmente vale R$ 60, né? Então, assim, no caso aqui eu tenho R$ 23,85 de custo, eu vou arredondar aí para 24 reais, né? Então, aí, digamos, 20 vezes 5, 100 e 20, e 4 vezes 5, 20. Então, ficaria aí R$ 120, tá? Então, aqui eu tiraria meu lucro, minha mão de obra, mais o dinheiro do ateliê, tudo tranquilamente. Então, assim, eu prefiro, às vezes, diminuir um pouquinho e ter a certeza da venda e chegar em um valor, ok? Até porque os tapetes um pouco maiores do que esse aqui, eu vendo a R$ 60, o modelo simples. Então, aqui, se eu fosse fazer alguma aplicação, se ele tivesse flor, tivesse square, então o valor seria aí um pouquinho a mais, tá? Então, R$ 100 aqui por ele, que é modelo simples, que não tem aplicação, que foi um tapete que eu consegui fazer aqui bem rápido. Para mim, R$ 50 tá bem pago, tá ok? E é isso, né? Então aqui ele ficou aí pesando 895 gramas, as 2 unidades, e eu tive o custo aí de 23,85 e o valor de venda R$ 100 aqui, o par, tá? E a última produção do mês é esse jogo de banheiro aqui, é o jogo de banheiro Jéssica, só que aí eu resolvi dar uma alterada nele, né? E acrescentei aqui as tulipas, tá? Olha, se você ouvir um barulho aí de vento, eu vou pedindo desculpa, tá? Que a janela tá aberta aqui, só que eu não consigo deixar ela fechada nesse momento, porque aqui tá bem quente. Mas eu acho que vai fazer muito barulho no vídeo, né? Então, às vezes eu tô fechando, ao longo do vídeo eu tô fechando e tô abrindo ela para poder entrar um pouquinho de vento aqui, porque aqui tá bem quente, tá? Então, vai desculpando aí, tá? Se fizer muito barulho. Bom, então, né, vamos lá. Enfim, voltando aqui pro foco.
É um modelinho, né, que são 4 pontos altos juntos, separados por 2 correntinhas e pula 2 pontos de base, tá. Já tem alguns modelos existentes, assim, desse jeito, mas, aqui no meu ateliê, ele é o jogo de banheiro Jéssica, né, então eu fiz a minha contagem e tudo mais, então meu bico bate certinho, tudo bate certinho. É a primeira vez que eu tô fazendo, assim, qualquer peça com esse tipo de tulipa, tá. E aí eu não segui videoaula nenhuma, até porque eu não vi videoaula, assim, exatamente desse modelo. E aí eu resolvi aqui fazer do meu jeito, e aí depois eu fui fazendo aqui a contagem para o bico bater certinho, tá. Então eu fiz ele aqui com 3 peças. Esse aqui é o tapete da pia, tá, ele ficou aí enorme, ficou 73 de comprimento por 50, acho que 50 ou 52 de largura, tá. E eu ainda dou um desconto, no tamanho das minhas peças. Então, assim, eu não meço até aqui o finalzinho do picô, normalmente eu meço até aqui, que aí eu não conto aqui o picô. Caso aconteça assim de lavar e encolher um pouquinho, que também é normal, só que assim, a peça encolhe, ela pode encolher na primeira lavagem, mas depois, conforme o uso, ela vai voltando para o tamanho normal. Pelo menos aqui comigo acontece assim, desse jeito, tá? Então aí eu sempre dou um desconto no, no comprimento total das peças. É, ele me teve aí o custo de 1,50 kg e o valor de custo eu arredondei para R$ 30,25, né? Então, assim, é 26,50 aqui o quilo do barbante, né? Eu pago em média esse valor de 26,50. E eu deixei aqui a dividir o cone do mescladinho em um quarto, né? Eu usei aqui 44 gramas, mas eu sempre prefiro arredondar porque aí me dá uma margem para os próximos trabalhos, tá? Então, assim, o cone de, de multicolo, ele é de 200 gramas, né? Então, aqui eu gastei 44 gramas, eu arredondei para 50 gramas, e aí peguei o valor dele e dividi por 4. Eu paguei R$ 15 nele, né? Então, aí dividido por 4 vai dar 3,75 cada parte, né? E aí, assim eu fiz, né? Agreguei esses 3,75 com os 26,50, que é aqui o quilo do barbante, tá? Esse daqui, ele pesou aí 1,50 kg. Ele também ficou bem pesado devido à espessura do fio, tá? Esse fio verde água, ele tá bem encorpado, ele tá bem grosso, bem pesado. Tanto é que normalmente não, né? Eu sempre faço esse modelo com 11 carreiras antes da carreira fechada aqui do bico, tá? E normalmente fica aí 45 de ele oscila, a depender da espessura do fio, entre 43 centímetros até 47 centímetros. E esse, eu consegui chegar a 50 centímetros no tapete, 50 foi 52 centímetros, e 48 centímetros na tampa do vaso e no tapete encaixe do vaso, tá? Então, assim, ele tá bem grosso, tá bem encorpado e ficou bem pesado as peças, tá? Então eu gostei bastante do resultado final. Então, como eu já disse aí, né, o custo dele foi de R$ 30,25 e eu vou estar vendendo ele por 110, tá? E ele aqui também é um caso onde eu reduzo, tá, o valor do cálculo final, porque assim, sem as tulipas, eu vendo aqui a R$ 100 o jogo. Então, assim, nesse caso, a única coisa que teve de diferente nele, né, só foi as tulipas e o verde mesclado que eu utilizei, né, que foram aí apenas 50 gramas. Então, eu acrescentei o valor, né, do multicolor e eu não multiplico esse valor dele, né? Eu multiplico apenas o valor do fio comum, né? Então, assim, como tá o jogo normal, sem as tulipas, eu vendo a R$ 100 e sendo ele com 2 tapetes da pia, né, de 70 centímetros, eu vendo a 100. Esse daqui, como eu acrescentei a tulipa e ele tem o encaixe do vaso,
dar uma reduzida nos gastos, eu deixei por 110. E aí, no caso, quando eu for fazer ele com 2 tapetes maiores, eu posso estar vendendo aí a 120 para mim ficar super ok, tá? Então, assim, eu acredito que 110 nesse modelo aqui é um valor que está bem pago. Eu poderia sim vender ele mais caro, né? Então, botar aí os 20, 26,50. Ultrapassaria aí, né, os 100, acho que 125. Então, assim, mas para mim, aqui super paga os R$ 110, tá? Então, né, como eu disse aí anteriormente, algumas produções eu consigo agregar mais valor do que a multiplicação dos 5 e tem alguns trabalhos que eu diminuo, né, um pouco aí. Se, no caso, assim, como aqui do tapete, que chega aqui o cálculo a 120, eu reduzi para R$ 100. Esse daqui também passaria aí um pouco de 110. Eu arredondei para 110, né? Então, fazendo aqui a conta bem por alto, mas bem por alto mesmo, eu vou arredondar aqui para R$ 25, né? 25 vezes 5 daria o quê? Então, daria o que aí, no caso, R$ 125, tá? Então, tirando os 1,50 aí que passa, botando assim, só para fazer a conta aqui bem rapidinho, né? A R$ 25, daria aí R$ 125, né? Então, eu ainda precisaria aí acrescentar os 3,75, mais o restante aí dos quebradinhos. Então, vou arredondar aí, vamos botar assim, para R$ 130, tá? Mas, sendo bem sincera, acho que não compensa, tá? Acho que 110 paga aí tranquilamente ele. E aí, caso futuramente tenha aqui alguma alteração no valor do barbante, me dá aí uma margem para poder aumentar o meu trabalho tranquilamente, tá? Então, eu prefiro trabalhar assim, dessa maneira, que para mim, eu mantenho aqui o meu volume de venda, normalmente, tá? E, então é isso, tá? Então vamos lá. Essas produções, eu consegui aqui um total de 5,510 kg. O meu custo ficou aí por volta de R$ 152,70 e o valor total de venda, né, sem desconto, sem acrescentar mais nada, o valor que eu vou disponibilizar para venda, deu aí o total de 710, tá? Então, é R$ 100 os jogos de banheiro Lollipop, R$ 100 aqui o suplar, R$ 100 o trilho, R$ 100 o tapete e 110 aqui esse jogo de banheiro. Então, aí, totalizando as 7 produções, tá dando aí 710. Então, tirando aí desses 710, tirando apenas o valor aqui que eu calculei de custo, eu tô tendo aí de lucro, digamos assim, tá? Um lucro bruto, tenho aí R$ 557,30, tá? Para um mês que eu não tinha intenção de produzir, que eu tinha intenção de descansar, para mim ele foi muito produtivo, me surpreendeu, sendo bem sincera, eu acho que eu não. Inicialmente, eu acho que eu não iria nem finalizar esses jogos aqui, tá? Porque eu separei esses materiais, ainda sem contar que eu ainda fiz flores, fiz alguns chaveiros, fiz alguns squares. Só que, no meu ponto de vista, não vale a pena trazer aqui, tá? Mas eu crochetei ainda um pouco mais além do que o que realmente tem aqui. Porque, querendo ou não, essas coisinhas, ela demanda tempo e acaba também pesando, tá? Então, para mim, foi um mês assim que compensou bastante, acho que valeu bem a pena. E é isso, tá? Então, crochetei aí o total de 5,510 kg, sem contar essas outras coisinhas pequenas, né, como eu acabei de dizer. No caso aqui é somente das peças que trouxe aqui, somente as peças que estão prontas e que eu já vou disponibilizar para as vendas, né? Então, assim, para mim foi bem maravilhoso, de verdade mesmo. Eu não tinha essa expectativa de conseguir crochetar esse tanto que eu crochetei. Eu contava aí com bem menos. Inclusive, sendo bem sincera, para mim, no máximo, no máximo, no máximo, esse mês de janeiro ia ser o suplar, o trilho e estaria aí pronto, acho que 2 jogos desse, tá? Sendo aí que eu tinha começado pelo vinho, então acho que estaria pronto o vinho e o azul. E isso aqui
não estaria pronta. Na minha expectativa, né, no início do mês. Então, assim, teve alguns finais de semana que eu não trabalhei, né, que eu tirei para descansar, para dar uma atenção ao marido. E aí joguei para cima. Inclusive, esse último final de semana foi assim, desse jeito, tá? Eu não trabalhei. A única coisa que eu fiz foi finalizar o bico do tapete encaixe do vaso desse jogo aqui e fiz o arremate, tá? Só isso e aí pronto. E aí não peguei mais no crochê, não fiz uma flor, nem nada sequer. Bom, então é isso, né? O vídeo de hoje foi esse. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe seu like, seu comentário. Se não é inscrito, se inscreva para estar me ajudando aqui no crescimento do canal. Beijo, beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!